Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso estudo de hoje, o tema é a soberania de Deus. Nós queríamos pedir a vocês que lessem o capítulo todo de Romanos 9. Mas como existem muitas coisas para meditar e tentar esclarecer, nós vamos ler apenas o último versículo, que é o de número 33. Romanos 9, versículo 33, que diz: como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esta pedra de tropeço, essa rocha de escândalo, é Jesus Cristo, e aquele que nele crê não será confundido. Vamos meditar em Deus como o soberano perfeito. Soberano quer dizer que é aquele que ocupa o primeiro lugar, que exerce poder supremo, autoridade moral, excelência e primazia. Em 2 Pedro 3, do 14 e 18 diz, 2 Pedro 3, do 14 ao 18. Por essa razão, pois, irmãos, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então Pedro nos alerta que Paulo, ele escreveu muitas coisas, mas que muitas coisas são difíceis de entender. E diz que os ignorantes e estáveis torcem essas coisas, como também distorcem as outras partes das Escrituras para a própria condenação deles. O importante para cada um de nós é saber e reconhecer a soberania de Deus. Nós reconhecemos que Deus, ele não criou o homem para permanecer no pecado, para permanecer na miséria, na fome, na sede. Não! Deus botou o homem no paraíso. O homem foi expulso do paraíso por causa da desobediência. E hoje nós vemos as mazelas que a humanidade sofre. Mas o plano de Deus
para o ser humano é a salvação. A salvação que está em quem? Em Jesus Cristo. Porque aqui, ó, em 2 Pedro 3,9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus quer que todos os homens cheguem ao arrependimento, que creiam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e recebam a vida eterna, o direito de voltar novamente para o paraíso gratuitamente através de Jesus Cristo. E aí nós pensamos, são os que as pessoas que deturpam a Bíblia, elas colocam: se Deus é o soberano supremo, se Deus tem toda a autoridade, excelência e primazia, por que ele escolheu e libertou Israel da escravidão do Egito, se ele já sabia que Israel futuramente iria se revoltar, cometer rebeldia, como está lá em Deuteronômio 31, do 14 ao 23. Israel fez tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer. Israel viu os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, mesmo assim foi desobediente. E Deus mesmo diz que as leis que ele criou eram para o bem do povo. Mas o povo não obedeceu às leis. O povo fez totalmente o contrário. E muitas vezes foi escravizado por outros povos. E muitas vezes sofreu as consequências. A ponto de Deus dizer para eles em Juízes: se vocês servem a Baal, esses falsos deuses, quando vocês precisarem de socorro, vai procurar eles, não venha me procurar. Mas Deus já sabia que Israel ia fazer isso, porque ele é presciente, e ele falou para Moisés que o povo ia cometer essa rebeldia. Leia depois Deuteronômio 31, 14 a 23. Deus também sabia que Israel iria rejeitar e matar a Jesus Cristo. Deus deu as leis a eles, sabendo que eles não iriam praticá-las. Porque Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú? Porque ele endureceu o coração de Faraó, se ele apenas com uma palavra, ele podia libertar o povo de Israel. Ele não precisava mandar as 10 pragas sobre o Egito, porque Faraó e os egípcios não eram nada diante de Deus. Os falsos deuses do Egito não são nada diante de Deus. Deus podia falar: está libertado e pronto. Mas também, como nós leremos mais à frente em Romanos, fala que os milagres são para testemunho diante dos incrédulos, que para aqueles que já creem em Deus, o testemunho vem pela profecia, pela revelação da palavra de Deus.
Os milagres são para aqueles que não creem. E nós às vezes não entendemos por que tantas pessoas morreram de Covid, de AIDS, de câncer e de tantas outras doenças, e alguns não morreram. Meu irmão mesmo era cristão e morreu com Covid. Mas eu não peguei. Deus já me livrou da morte uma dezena de vezes. E por que Ele não livra outras pessoas? Porque o plano de Deus é a salvação do ser humano. Não é curar o homem para o homem continuar nesta terra de sofrimento, de mentira, de vaidade, de ódio, de guerra. Não! O plano de Deus é que o homem volte para o paraíso, para o Éden, para a vida, a verdadeira vida. Então, a soberania de Deus está em que Ele é um soberano absoluto. Ele é presciente. Ele sabe o porquê e para quê. Deus é onipotente. Imagine o ser que criou todo este universo. Toda a existência foi criada através da palavra de Deus. É algo muito grande para que nós, seres humanos, consigamos entender. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele pode estar em quantos lugares do universo Ele quiser e for preciso. E Ele fez um plano perfeito da salvação. Aquele que crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Este é o plano de Deus. Ele quer que todos os homens se arrependam e recebam a salvação. Mas Ele já sabe quem é que vai aceitar ou não, porque Ele é Deus. E isso é uma coisa grandiosa. Por quê? Porque nós sabemos que podemos confiar, ser dependentes e nos submeter a Deus. Adonai significa isso: submissão e dependência. Nós podemos depender e nos submeter a Deus porque Ele é Deus. Ele é o verdadeiro soberano. Os reis da terra que se diziam soberanos são homens falhos e pecadores. Mas Deus não, Deus é perfeito. Então nós podemos confiar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Por isso que não precisamos mais temer a morte. Não precisamos mais temer as ameaças, as injustiças, a fome, a sede e tantas outras coisas. Porque Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Basta apenas você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Este é o plano de Deus. Como diz lá em Romanos, aquele que crê nesta rocha, nesta pedra de tropeço, não será confundido. Por quê? Porque ele vai ser guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade, toda a justiça.
Ele vai ser liberto dos falsos deuses, das mentiras, da injustiça. Nesta vida, talvez sim, talvez não. Isso depende de Deus, Ele é o soberano. Porque Ele salva umas pessoas da morte e outras Ele permite que morram. Porque Ele cura algumas pessoas e outras Ele não. Deus tem um plano em todas as coisas. E devemos confiar de todo o nosso coração. Deus me livrou da morte muitas vezes. Mas muitas doenças que tive me aproximaram dele. Aqui mesmo neste altar, logo que eu construí, eu chorei muito aqui. Porque eu não entendi as coisas que estavam acontecendo. Mas eu falei para o diabo, ó diabo, sai, vai perturbar outro. Porque quanto mais você me encher o saco, mais eu vou me aproximar de Deus. Mais eu vou ler a Bíblia, mais eu vou orar e mais eu vou pregar. Então, Deus sabe. Você está vendo aqui que eu, às vezes, me seguro aqui no altar? É porque esse lado meu aqui, depois do AVC, ele ficou paralisado, eu não sentia nada. E agora eu sinto dor direto. Às vezes eu perco o equilíbrio. Mas eu não vou deixar de orar a Deus, de pregar a sua palavra e de buscar a Deus. Por quê? Porque eu confio em Deus. Deus é o meu soberano absoluto. E o que acontecer nesta vida aqui comigo está dentro da vontade de Deus. E quando eu deixar este corpo, glória a Deus, eu vou viver num lugar 1 bilhão de vezes melhor do que este. Muito mais lindo, onde não existirá fome, sede, injustiça, mentira e tantas outras coisas. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E receba o direito de voltar ao jardim do Éden. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos pelas nossas vidas. Graças te damos pela salvação, por Jesus Cristo ser o nosso Salvador, por tu seres o soberano absoluto de todo o universo, de que tudo que acontece na nossa vida é para a tua honra e para a tua glória, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo plano perfeito que tu criastes para nos levar de volta à comunhão contigo. Muito obrigado, Pai. Não temos palavras para te agradecer o teu tão grande amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.
Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.